Foi um momento que eu fiquei muito frustrada, inclusive me perguntando se eu queria ser vereadora mesmo. E hoje, ela, pela segunda vez, vereadora de um dos maiores municípios do Brasil, que é Belo Horizonte. Quando eu entrei na Câmara, eu achei que o principal desafio já tinha sido superado, que era ganhar a eleição. Mal eu sabia, e os meus cabelos antigamente pretos sabiam, o que vinha pela frente. Quando eu entrei em 2021, já passamos a 10 mulheres. E a diferença no ambiente, as que já estavam, comentavam que era brutal. Hoje as demandas são com base no que você escuta, do que a população traz para você e você estuda sobre como aplicar aquilo dentro da realidade, ou você já vem também com uma pauta estabelecida dentro da sua proposta? O vereador está aqui querendo fazer um mega programa de buscar as crianças em casa, mas eles que estão saindo porque não enxergam. Mas a demanda vai vindo e ela vai sendo proposta com soluções práticas, rápidas e acessíveis. Mas quem toma conta de tudo não toma conta de nada. Não ficam ali com eternos mandatos, com um movimento. Isso não cabe mais para uma sociedade tão dinâmica como a nossa. A gente passou por algumas pautas que foram muito marcantes, que eu tenho certeza de que se não tivessem 10 mulheres na Câmara, não teriam sido colocadas em pauta. Antes da gente começar o Bycast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o Raio-X da empresa Vendável. O Raio-X é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do Bycast. E no ar, começando mais um episódio do Bycast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E nesse mês, o mês das mulheres, nós estamos entrevistando mulheres de áreas totalmente antagônicas, mas que trouxeram e estão fazendo diferença com muito sucesso, com muito crescimento naquilo que se propôs. E hoje, ela, pela segunda vez, vereadora de um dos maiores municípios do Brasil, que é Belo Horizonte. Marcela, seja muito bem-vinda ao Bycast. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Te reencontrar depois de tantos anos. Nos conhecemos na política e agora estamos aqui dividindo esse podcast que já tem um alcance super bacana e estou muito honrada de poder participar aqui desse mês temático das mulheres. Prazer todo meu. Lembro da gente, Marcela, com 19 anos, né? E como que o empreendedorismo é isso, é unindo pessoas com uma mentalidade de querer ajudar, porém setores diferentes, no privado e no público, mas com o intuito, de prosperar aquilo que a gente consegue dentro do nosso alcance. E esse trabalho que você tem feito, moro em Belo Horizonte já tem 18 anos, então acompanhei aí desde o início da sua primeira, segunda e a terceira candidatura, sendo que 2 aí com vitória, e vendo o seu trabalho, mulher, muitas das vezes isolada, jovem. Então, hoje a ideia é justamente a gente abrir o coração mesmo e mostrar que é possível, mas que por trás de todo esse sucesso que hoje a gente vê através de você e de outras mulheres, que existe uma história de um caminho muito árduo, dificuldades, construção, perdas, Nem todas as campanhas foram vitoriosas, mas o que está sendo feito aí está sendo reverberado. Então, Marcela, o porquê da política? De onde veio esse desejo? Sabendo que você não é de uma família política, É a primeira aí que está ajudando a mudar o cenário na nossa cidade, no nosso Brasil. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quando que você começou? Por que você começou? Até porque eu entrei para a política com 14, 15 anos. Me interessei por política muito jovem no Colégio Magnum. Era um grêmio estudantil naquela época muito ativo e isso me chamou a atenção durante um período eleitoral que a gente vivia no Estado. Eu me lembro bem, era a campanha da Anastasia e foi a primeira campanha que eu prestei atenção com muitos jovens participando e eu já tinha aquele jeito agitado, de representação, muito aguerrida, dava trabalho para os professores porque adorava debater, discordar. E a minha mãe falava assim, essa aí vai ser advogada, porque sempre gostou de falar, sempre gostou de defender os outros.
E eu me lembro que no Magnum, que era um colégio de muitas oportunidades, eu fui testando essas profissões. Eu participei do Grêmio, como se eu fosse quase que uma prefeita do colégio. Eu participei do Parlamento Jovem, que era um trabalho mais denso ali com legislações, né? E achei chatérrimo, estou aqui pagando a língua hoje como vereadora. Mas na época eu falei, Deus que me livre de ficar mexendo com lei. Participei de simulações da ONU, todos esses espaços em que eu podia falar pra caramba, resolver problema, mediar conflito. E a minha conexão com cidades, ela começou, lógico, muito novinha, que ia pra praia, observava a praça da praia muito movimentada e falava, por que Belo Horizonte não tem essas praças? Por que não tem pipoqueiro na praça, não tem pula-pula? E são questionamentos que uma criança de 8 anos normalmente não se faz. E isso foi evoluindo ao longo dos anos, até que eu decidi fazer administração pública na Fundação João Pinheiro, que é um curso referência no Brasil, a melhor escola de administração pública do país. E lá na João Pinheiro ficou muito evidente para mim que dentro do governo estadual, que é onde a minha carreira faz parte, eu seria uma agulha num palheiro, né? Eu seria mais uma burocrata trabalhando ali dentro de uma estrutura gigantesca e eu me sentia muito distante da realidade das pessoas, que é onde acontece a vida mesmo, na cidade. E por isso decidi disputar a minha primeira eleição ainda estudante da Fundação João Pinheiro em 2016, aos 22 anos, com pouquíssimo apoio, pouquíssimo recurso. Fiz a campanha que eu dava conta, mas como eu já tinha sido uma jovem muito ativa, eu juntei todas essas pessoas que já me acompanhavam, gostavam das minhas opiniões e consegui 3.146 votos. Político nunca esquece a votação, viu, gente? Podem ser quantos números forem, nós vamos lembrar sempre. É a confiança, né? E naquele momento ali, eu perdi a eleição, tive mais voto do que um vereador eleito, mas foi excelente ter perdido, porque a gente fortalece o caráter, ganha casca, se qualifica. E em 2020 eu vim muito mais preparada para disputar a eleição. Tive 10.741 votos e entrei na Câmara Municipal. Então, toda essa história começa com um Grêmio estudantil, uma escola com muita oportunidade de experimentar diferentes profissões. E ali eu fui me descobrindo nessa vocação de falar, de representar, de liderar os trabalhos em grupo, que isso, na verdade, era uma vocação para a política. E quando você observa, então, Marcela, que precisava mais, né? Então, você teve desafios por não ter ali padrinhos, família que pudesse te ajudar ou te inserir num mercado novo como esse, tinha a ambição de querer mudar aquilo e você já teve uma autorresponsabilização que tem muito a ver com o empreendedor. Ou seja, eu mato a bola no peito e com todas as dificuldades, zero recurso, eu vou conseguir porque meu propósito é maior do que aquilo. Mas aí você, então, é eleita e começa também a trazer coisas diferentes para o município, né? O município, até então, predominantemente com pessoas mais velhas, Sim, com aquela política, né, de pessoas que estão ali há 5, 6 mandatos, fazendo mais do mesmo. E aí você já começa a fazer, entre aspas, barulho, mas mostrando ali que veio para ter uma voz diferente, para ter uma cultura diferente nas políticas que você acreditava. E eu queria que você nos mostrasse de onde que isso vem. Isso é uma coisa nata, isso é uma coisa que você busca de forma híbrida, se inspirando, se estudando. Como que você consegue, com tão pouca idade, né, ter aí essa firmeza, né, e essas visões que a gente vai falar, né, dos projetos de lei seus aprovados? Mas de onde vem isso? Quando eu entrei na Câmara, eu achei que o principal desafio já tinha sido superado, que era ganhar a eleição. Mal eu sabia, e os meus cabelos antigamente pretos sabiam, o que vinha pela frente. Nós pegamos uma gestão da prefeitura muito autoritária, no sentido pior da palavra possível, de isolamento da Câmara, de não respeitar a função do vereador, de não receber os vereadores. Então, foi um momento que eu fiquei muito frustrada, inclusive me perguntando se eu queria ser vereadora mesmo. Porque eu entrei ali, passei 6 meses, 1 ano, a cidade toda fechada por conta da pandemia. E eu ávida por fazer várias coisas, cheia de ideias, querendo trazer muitas soluções para a cidade, e eu não encontrava respaldo na prefeitura. E encontrava uma Câmara com pouco poder, pouco independente naquele momento. E eu voltei para os meus valores, né? Você perguntou de onde veio. Na verdade, é o lado pessoal dessa coisa de assumir responsabilidade, tomar liderança das coisas, juntar gente boa, atraindo ali gente boa. Isso tudo vem da Fundação Estudar. Eram valores que eu tinha... Fundação Estudar do Jorge Paulo Lema. Isso, a Fundação Estudar. Eu sou bolsista da Fundação de 2014.
E quando, na verdade, eu tinha muito desses valores, né? Sempre assumi responsabilidade, sempre fui muito protagonista, sempre gostei de conectar as pessoas. Mas eu não tinha nome para essas coisas. Quando eu entrei na fundação, ficou muito claro para mim que os 7 valores que eles chamam do líder transformador, sonho grande, protagonismo, execução, conhecimento aplicado, legado, integridade e gente boa, eram valores que eu tinha no meu dia a dia. E aí, quando eu tive nome, né, quando eu encontrei esse método da Fundação Estudar, eu tinha muitas referências para estudar. Eu fui estudar, fui aprender, me tornei facilitadora dos cursos da Estudar. Então, eu incorporei mesmo essa cultura no meu estilo de trabalhar, de viver. E com as boas ideias para o município é estudar o planeta. Tem muita boa ideia por aí. Será que só Belo Horizonte tem problemas com a gestão do lixo? Será que só Belo Horizonte tem problemas com a gestão do trânsito? Claro que não. Será que só Belo Horizonte tinha uma educação ruim e precisa melhorar? Claro que não. Coreia do Sul existe tem 30 anos, né? A gente vê mobilidade ao redor do mundo, a gente vê planos diretores ao redor do mundo que são inspiração. E eu sempre gostei de beber nessas fontes de diferentes lugares, óbvio, respeitando as peculiaridades de Belo Horizonte. E fica muito fácil quando se tem um background da administração pública, né? Por ter feito políticas públicas, para mim era muito mais fácil entender o que foi feito lá, adaptar para cá e resolver os problemas. Na verdade, o meu papel, sou uma grande intermediadora de boas ideias, né? Quem executa é a prefeitura, mas eu estou ali buscando e trazendo referência o tempo todo. Então, essa ideia de assumir responsabilidade para ir para a política, para querer ser a vereadora que eu queria votar, porque eu olhava, inclusive, os outros candidatos e não via ninguém que me representasse. Quando eu fui candidata em 2016, a semente da renovação estava começando. Ninguém usava Instagram direito. Parece que tem 30 anos, né? E, na verdade, tem 10, 9 anos isso. E naquela época, na Câmara, se não me engano, eram 3 mulheres. Em 2017. Quando eu entrei em 2021, já passamos a 10 mulheres. Eram 11 e uma vereadora renunciou, fomos 10 mulheres. E a diferença no ambiente, as que já estavam, né, comentavam que era brutal. Porque sempre tem uma mulher na mesa, sempre tem uma mulher para poder interromper uma piadinha, sempre tem um ambiente mais respeitoso, os acordos não são feitos mais em ambientes tarde da noite, inapropriados, eles são feitos ali em locais que as mulheres se sentem mais confortáveis também para participar. Então, eu sinto que eu fiz parte de uma pequena revolução ali quando eu cheguei na Câmara para trazer também mais mulheres. Ainda não trouxemos tantos jovens, que eu era a mulher mais jovem da Câmara. Tinha um vereador mais novo que eu e uma outra vereadora pareada ali na idade, mas mesmo assim muito pouco, dentro de 41 vereadores, né? Mas respondendo a sua pergunta, de onde vem? Vem da Fundação Estudar e vem de boas ideias que a gente vai conhecendo aí ao redor do mundo também. E isso é fundamental, porque a gente cobra muito, né? Acho que você falou, redes sociais hoje são acessíveis e elas dão voz e visibilidade a coisas boas e coisas ruins. Coisas que a gente acha que é fácil, mas você que está no bastidor ali de um setor público, entendendo como que funciona um mecanismo desse, sabe de todas as dificuldades que vêm. Antes da gente avançar, eu queria que você deixasse claro o que um vereador faz. É tão óbvio, mas precisa ser dito. Da mesma forma que a gente fica batendo na tecla para o empreendedor de coisas básicas, que são erros corriqueiros que ele comete ou na compra ou na venda da empresa dele. E quando a gente traz para o âmbito social, eu voto, mas por quê? Qual que é o papel? Como que eu cobro? E depois fica um bando de burburinho ali em internet, mas a gente não consegue ir ou fazer da forma certa e muitas das vezes por falta de conhecimento. Então, antes de uma pergunta, eu quero te fazer: o que um vereador faz e qual que é a principal função e diretriz dele na interface social? O vereador, ele é o representante do poder legislativo na cidade. Então, a gente tem os deputados federais lá em Brasília, os senadores que compõem o Poder Legislativo Federal, os deputados estaduais na esfera estadual e o vereador está aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, o meu papel enquanto vereadora é representar os cidadãos em 3 principais funções: criar ou extinguir novas leis, editar as leis atuais ou extinguir essas leis e também criar legislações dentro das competências de um vereador, posso detalhar isso depois. A gente também é responsável por votar o orçamento da cidade. Então, para equilibrar junto com o prefeito manda uma proposta de orçamento, mas ele só vai gastar o nosso dinheiro se a Câmara aprovar. E na hora que a Câmara aprova, ela mexe.
no orçamento. Ela tira daqui, põe ali, ela incrementa uma política pública, cria outra. E tem uma terceira função, que é a função de fiscalização, que para mim é a mais importante, que é estar nas ruas, acompanhando a execução de obras da cidade, visitando escolas, hospitais, garantindo que aquele planejamento que eu votei, falei, prefeito, pode gastar, está sendo cumprido. Então, são 3 principais funções de um vereador e não adianta tentar fazer coisas de Brasília também na cidade, porque o vereador não pode fazer tudo. O vereador, ele fala de zeladoria urbana, o vereador, ele fala da educação municipal, da saúde pública, no que tange a atenção primária, que é o que está aqui na nossa alçada do Sistema Único de Saúde, fala de assistência social. Na hora da segurança, já fala muito pouco, porque é competência do Estado, então a gente fala daquela segurança patrimonial, os monumentos da cidade, o bem-estar das praças, as coisas do patrimônio mesmo, do território. Também podemos falar de sustentabilidade, dessa gestão das árvores, do parque arbóreo. E talvez a principal diferença de um vereador para um deputado estadual é falar do plano diretor. Plano diretor é a lei que rege como que a gente usa o nosso solo da cidade, tanto para construção civil, quanto para a utilização de preservação de áreas verdes ou não, gestão e manejo dos parques. Tudo que está em cima desse solo aqui tem que estar organizado pelo plano diretor. E é uma função muito importante, por isso que eu gosto de dar um destaque, porque explica por que a Cidade Jardim não tem prédio. Por que a Lagoa da Pampulha não tem prédio? Ou por que a Cidade Nova teve uma especulação imobiliária gigantesca com aquele tanto de edifícios? Sim. O Gutierrez. Por que Nova Lima, na verdade, está recebendo muitos prédios no Vila da Serra e o Belvedere, que está do lado, não? Então, assim, o plano diretor, ele tem muitas respostas para as perguntas que a gente se faz andando pelo território e também é função do vereador. Isso é muito importante deixar claro, porque a população às vezes cobra, mas ela também não faz o dever de casa, de estudar, saber como fazer esse monitoramento também, acompanhar a jornada daquele político que foi eleito, né, pelo voto dela ou não. Isso. E também tem uma coisa que é muito legal em você, que é essa multivisão, né? Ao mesmo tempo que você fala das startups, de empreendedorismo, já tem uma pegada mais liberalista para o comércio, briga muito, né, sabendo da realidade. Vejo vídeos falando, né, por que a prefeitura ela não se mobiliza para restringir ali, talvez, um QI habitacional maior, mas, em compensação, ela vai e penaliza o empreendedor que quer construir, a população que precisa ter habitações mais densas naquela região. E você vai lá na saúde também. Então, você tem aí uma gama, né, uma capilaridade muito grande dentro dessas estruturas. Hoje, as demandas são com base no que você escuta, do que a população traz para você e você estuda sobre como aplicar aquilo dentro da realidade, ou você já vem também com uma pauta estabelecida dentro da sua proposta? Essa pergunta é muito interessante, porque o pior político é aquele que é muito egocêntrico e acha que ele tem sempre as melhores ideias e ele quer levar as pautas adiante, ainda que ninguém esteja falando sobre esse assunto. Não é o meu perfil. Eu entrei na Câmara com 4 propostas principais, enxuta, direto ao ponto: melhorar a educação da cidade, desburocratizar o comércio da cidade, que sempre sofreu muito, com muita regra, muita burocracia, muita perseguição, simplificar a gestão pública, inclusive dentro da Câmara, para a gente ser mais eficiente, gastar o dinheiro do cidadão melhor e melhorar a mobilidade. Porque foram os problemas que eu, perguntando para o público que já me acompanhava nas redes sociais, os meus amigos, meus eleitores de outras campanhas, eles falaram assim: Marcela, esses são os pontos cruciais que a gente, inclusive, acha que você tem condição de resolver e de propor. Ah, Marcela, mas a saúde não é importante? Claro que é. Mas quem toma conta de tudo não toma conta de nada. Então, eu entrei com a prioridade nesses 4 temas e me orgulho de dizer que eu cumpri todas as propostas que eu coloquei em 2020. Posso não ter resolvido todos os problemas, mas, de alguma forma, trabalhei em cima dos temas, lógico, com os desafios com a prefeitura. O vereador não é o que executa o recurso. Ele, às vezes, fica limitado, mas eu estava ali defendendo esses assuntos. E agora, depois de 4 anos de mandato, a gente não consegue mais escolher os problemas. Porque quando você se torna um representante, as pessoas vão até a sua porta. E me trouxeram pautas de diferentes tipos. Eu me tornei a vereadora das lixeiras não porque eu quis, mas porque um cidadão me pediu para resolver uma lixeira na porta do comércio dele. E quando eu pedi para a prefeitura fazer isso, eu descobri que não havia contrato de lixeira na cidade.
Como que eu ia me furtar de falar do assunto? Não tinha jeito. Comecei a falar de zeladoria urbana e fui puxando esse novelo e puxando essa história e descobri que não tinha contrato. O contrato não existia desde 2023. A cidade começou a falar desse assunto porque Belo Horizonte está muito suja. Sim. E aí eu passei a falar de limpeza urbana também. E comecei a trazer propostas nesse tema. Por um outro lado, um assunto que era muito caro para mim, que era educação. Eu percebi que, com a evasão escolar aumentada depois da pandemia, muitas crianças sequer voltaram para dentro de sala de aula. As que voltaram estão com a qualidade do ensino lá embaixo, né? Estão muito defasadas no aprendizado. E eu olhei para o problema da evasão, era uma causa que eu queria muito trabalhar, e eu tinha algumas ideias. Vamos colocar mais gente batendo na porta das famílias, vamos correr atrás dessas crianças. E quando eu estudei, eu percebi que 23% das crianças que evadiam das escolas, elas evadiam porque não conseguiam enxergar. Falei, pronto. Elas não conseguiam enxergar. Elas tinham problema de visão. E aí eu falei, bom, muito bem, o vereador está aqui querendo fazer um mega programa de buscar as crianças em casa, mas e as que estão saindo porque não enxergam? Não dá para eu não falar sobre esse assunto. Foco na solução. Exato. E aí eu utilizei um recurso que os vereadores, eles têm parte do orçamento que eles obrigam a prefeitura a executar, chama orçamento impositivo. E aí eu falei, prefeitura, nós vamos fazer consulta nesses meninos. E aí a prefeitura, nossa, Marcela, mas o dinheiro não vai dar para atender todo mundo, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero atender o máximo de crianças que a gente conseguir do início ao fim. Consulta especializada e óculos se precisar. E aí, enfezei com esse negócio, levei para o governo estadual, aprontei uma confusão, conversei com um monte de gente e a política nasceu, o mutirão oftalmológico. 90 mil crianças puderam fazer exame de vista e hoje estão com óculos se precisarem. Em torno de 27%, 25% precisavam de óculos, graças a essa provocação que eu fiz com as minhas emendas parlamentares para resolver o problema da evasão. Então, hoje, Belo Horizonte, no ensino fundamental, não tem mais problema de visão infantil não diagnosticado. Nós passamos a régua. O próximo prefeito agora tem só que fazer a manutenção. Era o meu sonho, quando eu estava fazendo proposta lá no início da campanha? Não. Descobri no meio da caminhada, ouvindo as pessoas, estudando a política. E aí a gente incorporou isso também. Então, não dá para ficar preso só o que você quer fazer. Tem que escutar a população, como eu escutei também num outro caso na área da saúde. Ó, pra você ver que eu rodeei e caí na área da saúde. Que não era a minha especialidade, né? Eu não tinha tanto know-how na área da saúde. Hoje eu já tenho um pouco mais, depois de 4 anos de mandato. Eu percebi que Belo Horizonte tinha uma fila grande para mulheres que precisavam fazer cirurgia de endometriose. Eu não tenho endometriose, não é uma realidade minha. E esse assunto surgiu no mandato, provocado por uma eleitora. Ela pediu para a gente fazer uma audiência pública sobre o tema. Eu conheci histórias de cortar o coração de famílias que gastaram todas as suas economias para fazer inseminação artificial, que não conseguiram engravidar, mulheres que saíram do emprego porque sentiam muitas dores e sofriam preconceito, porque... Era frescura. É frescura, você está naqueles dias, está muito nervosa, etc. E, gente, o negócio dói de verdade. E dói para várias atividades do dia a dia. Então, essas mulheres precisavam muitas vezes de uma cirurgia, porque o endométrio ele vai multiplicando de maneira desordenada na endometriose e pode chegar até o intestino, provocar câncer, gerar infertilidade. E aí a gente indicou um recurso para garantir essas cirurgias. Quando eu indiquei, falei, gente, tem uma fila, vou indicar um recurso, vamos fazer cirurgias. Achei que era algo simples. E eu conheci algumas dessas mulheres, dessas famílias dessas mulheres na execução do projeto e descobri que essa cirurgia não é financiada pelo SUS com a tecnologia que nós conseguimos pagar. É uma cirurgia menos invasiva, essas mulheres têm alta mais rápido e essas famílias estavam esperando desde 2017, 2016. Nossa, quase uma década esperando. Uma cirurgia. E o parceiro foi o Hospital da Baleia, conseguimos fazer acontecer. Não foi algo que eu propus na campanha. Foi algo que veio da sociedade, a gente incorporou no mandato, deu um toque de criatividade de como resolver o problema e a gente está conseguindo agora cumprir com essas 60 cirurgias no ano de 2025. Então, assim, é muito híbrido, né? Chega muita coisa. Isso é o que eu mais gosto no seu perfil, porque você fala
putz, ela tem a cabeça de um empreendedor. É foco na solução, tá vindo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não tem como resolver tudo imediatamente, mas a demanda vai vindo e ela vai sendo proposta com soluções práticas, rápidas e acessíveis. Não é aquela coisa faraônica. Exato. De, vamos então curar todas. Todas não tem como, gente. Foco na realidade, mas 60 já ajuda. Exato. 90 mil crianças comparado a uma população de mais de 3,5 milhões de habitantes é algo significativo? Sim, não são todos, mas já resolveu 90 mil crianças que estão tendo acesso àquilo. Isso é muito legal ver uma mentalidade tão aberta, um perfil tão amplo e muito prático também, né? Uhum. Que é, talvez, uma grande inspiração para os políticos, para quem está nos ouvindo que queira entrar para essa carreira. O que o Brasil, o que nós como população precisamos? De pessoas que nos representam, que têm esse poder prático de ir, faz e vai para o próximo, ir, faz e vai para o próximo. Senão ficam ali com eternos mandatos, com um movimento. Isso não cabe mais para uma sociedade tão dinâmica como a nossa. Mas eu queria agora que a gente falasse um pouco do marco das startups, né? Que é uma coisa que a gente, como empreendedor, a gente sabe o poder que isso tem. Uma startup, se der certo, a gente já começa a mudar a vocação de uma região, de um país, como a gente tem exemplos no mundo, até no próprio Brasil, né, a própria Florianópolis, que até então era conhecida apenas pelo turismo de verão, e foi dando tão certo as startups lá, grandes empresas, investimento, e que hoje a maior visão turística que tem é para os eventos de startups promovidos. E olha como que um simples movimento de trazer uma lei, fomentar, isso gera ali um fomento financeiro, né? De trazer recurso para aquela região. Com certeza. E o porquê, então, das startups? E esse ano ela foi aprovada por unanimidade também. Então, parabéns, né, de antemão. Então, um projeto irretocável. Mas o que vocês anseiam? O que a gente pode esperar dentro dessa mudança tão importante que agora é uma realidade? Ô, Rafa, essa cultura empreendedora dentro da política precisa ser padrão. Não pode mais ser algo, nossa, que inovador, ele trouxe startup para dentro do governo. Isso tem que ser realidade. A gente enfrenta, né, desafios em Belo Horizonte que tem 30, 40 anos. E são as mesmas empresas, as mesmas licitações, as mesmas soluções. E eu aprendi isso com os empreendedores. Se você quiser ter o mesmo resultado, faça as coisas do mesmo jeito de sempre. E não é possível que não tenha uma startup no mundo que resolva a dificuldade da sincronia dos semáforos em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que tem centenas de softwares que são usados para outra tecnologia, e aí vem a Fundação Estudar com seu conhecimento aplicado, né? Que eu estou sempre aqui pensando. Gente, com certeza tem um software que sincroniza alguma coisa, sincroniza alarme das casas, sincroniza controle remoto. Não é possível que não dá para usar para um semáforo, que quando tem muito volume numa via, ele segura um pouco o trânsito, libera a outra e vai fazendo isso conforme os pedestres e respeitando ali a lógica do trânsito. Então, eu estou sempre quase que me coçando o tempo todo, perguntando se não tem uma startup que não resolve um problema que eu estou vendo ali há anos se prolongar na gestão pública. E eu tenho certeza que o marco das startups inaugura esse novo tempo para Belo Horizonte. O marco das startups é o mínimo que eu poderia fazer para simplificar a vida do empreendedor que quer ser contratado pela Prefeitura de Belo Horizonte para resolver um problema da cidade. Porque era muito difícil inovar. Eu já trabalhei no setor público. Gestor nenhum quer assinar um projeto que pode dar errado. E isso é a natureza da inovação. Quando você erra, você fala, ufa, menos uma solução que eu tenho que testar. Exatamente. No setor público é o contrário. Você erra e fala, Jesus amado, meu CPF está na reta. Deixa eu contratar o mesmo de sempre, que é mais seguro. Então, para você quebrar esse ciclo, essa cultura no setor público, é importante ter segurança jurídica. E o marco das startups traz isso. Os dois assinam, a startup garante que vai receber, porque tem muito medo de contratualizar com o setor público, e o gestor assina tranquilo, porque existe esse ambiente de teste. Você testa pequeno, barato e rápido, como o Google nos ensinou na startup enxuta, e se der certo, aí você contrata um valor maior e mais longo prazo com essa startup. Então, daria para testar, por exemplo, um semáforo, ao invés de parar a Savassi aqui na Getúlio Vargas, testa num bairro, numa saída e entrada de um bairro, que aí você vê, poxa, conseguimos sincronizar o semáforo, vamos testar numa avenida? Vamos testar agora na cidade? E aí você vai aumentando o escopo do contrato.
E, além disso, além dessa segurança jurídica, o regime mais simples para essa startup se estabelecer na cidade é importante, porque não é uma empresa como qualquer outra. É uma empresa que, muitas vezes, ela nasce sem sede, ela é muito pequena, ela tem 1, 2 membros ali. A pessoa que é o comercial é a que programa e é a que está lá na ponta testando. Então, não dá para você exigir alvará de funcionamento, histórico, licenças, atestação. Exato, histórico, 3 contratantes anterior, sua sede, placa, ingente publicidade. Não dá. Esse trabalho, muitas vezes, é home office, cada um na sua casa. Às vezes, as pessoas nem estão aqui. Às vezes, estão em outra cidade, estão querendo testar a solução aqui. Então, é importante também o município se atualizar para garantir esse regime tributário, né? Essa abertura facilitada às empresas. O marco é isso. Não tem parte ruim. Por isso que todo mundo votou a favor. Esquerda, direita, oposição, base do governo. Quem não é base. Porque agora a prefeitura pode fazer editais de problemas. Gente, eu tenho um problema com o semáforo. Quem me ajuda a resolver? Vem 3 startups aqui, testa a solução, depois contrato. Gente, eu tenho um problema da Lagoa da Pampulha. Alguém consegue testar aqui para me ajudar? Pega as amostras aí de água. Quem conseguir limpar, me fala. Gente, eu tenho um problema aqui da mobilidade. Alguém consegue fazer uma leitura de deslocamentos mais comuns da cidade para eu reorganizar as minhas rotas conforme demanda? Gente, os meninos não estão aprendendo matemática. Tem uma EdTech aí que consegue resolver esse problema, trazer gamificação, ou então implementar um lembrete para os pais de alguma forma que ajude esse aluno a aprender melhor? Claro que tem. Claro que tem. Não é? E isso é o mais interessante porque você abre competição. Competição gera para a população poder de escolha. Exato. Então, se antes era aquilo, por que não pensar em uma coisa diferente? Questão até de asfalto, de uma forma nova que eles estão fazendo, com rejeito de borracha. Exatamente. Aí você fala, poxa, quem que vai ser beneficiado somos nós. Mas por que ficar naquele velho e tradicional pensamento, né? Quem ganha com isso vão ser mais os mesmos e a população vai ficando para trás, a cidade vai perdendo espaço competitivo. E aí a gente perde ali. Minas tem tudo e já está cada vez mais avançando para ser um dos polos mais importantes do Brasil na questão econômica, na questão de inovação, na questão de infra. E, obviamente, temos muitas coisas a melhorar, mas começando com esses pequenos passos, é questão de depois replicar, inspirar outras cidades, inspirar outros governos, municípios, e a gente começa a ter um ecossistema social muito mais leve, muito mais rápido. E mais barato, porque não vai ter dinheiro. Daqui a pouco, ninguém aguenta mais pagar imposto. O Estado não pode mais continuar gastando milhões para asfaltar a cidade e na primeira chuva vai tudo para o espaço. Por que não contratar o asfalto de uma empresa que está sendo incubada lá na UFMG, Gente, fugiu o nome aqui dos meninos. No Lemonade? Não, vou lembrar. Da turma da engenharia, da química, que estão pegando rejeito de mineração para fazer um asfalto que é 3 vezes mais resistente e mais barato. Por que não? Vamos trazer. Nós estamos no estado que tem mineração pra caramba, tá cheio de rejeito aí. É um problema de problema ambiental. Vamos fazer asfalto barato com isso. Por que não? Não vai ter dinheiro daqui a pouco. As prefeituras não conseguem arrecadar mais do que já arrecadam. Ou elas trazem mais negócios, que aí naturalmente a arrecadação cresce porque você tem mais gente recolhendo ISS, IPTU, ou você otimiza o recurso que você já tem. E nas startups estão as saídas para soluções mais baratas, escaláveis, etc. E a otimização, mesmo se esse fator acontece, a otimização ela tem que ser algo, né, trazido para essas pautas públicas também, porque tem tanta coisa Exato. ainda para a gente fazer, tanto benefício para a gente poder devolver para a sociedade na questão de educação, questão de saúde, questão de logística, como um todo, né, para todo mundo viver melhor. E muitas vezes a gente fala que o Brasil é o patinho feio de tudo, mas não. Às vezes um ajuste ou outro na mentalidade e como que a gente consome ou cobra dos nossos representantes municipais, estaduais ou federais, mas para a gente ter esse benefício, né, de uma forma melhor. Exato. Mas uma curiosidade também, Marcela, esse ponto, falando agora da startup, a gente fala muito de um viés, que é a visão do empreendedorismo e algo que, quanto mais empresas saudáveis nós tivermos, né, no estado ou na cidade, maior vai ser a qualidade de vida para todos. Então, como que você também enxerga isso em um âmbito agora mais macro, né? Falando agora do que já foi feito e você já viu aqui em Belo Horizonte, como que pequenas políticas públicas aplicadas ao empreendedorismo pode fomentar isso? A gente está agora para receber uma novidade, que é a própria reforma tributária, que é algo que está muito
obscuro para todos. Especialistas falam, mas ninguém dá certeza de nada. Especialista tributário, porque é uma coisa que tende a mudar para melhorar, mas vai trazer ali também alguns desafios de adaptação, desafios, né, de novos entendimentos. Mas na sua visão hoje, por estar em uma cadeira política e ter uma ambição maior de poder ajudar como um todo, o que você vê assim, que é a maior dificuldade, né, que o empreendedor tem, de forma bem realista? Em Belo Horizonte, ainda existe uma cultura de punir o empreendedor. O Estado primeiro pega a lista e fala assim, eu não confio em você nesses 15 pontos aqui, me prova que eu preciso confiar. Ao invés de falar assim, meu amigo, eu tô apertando a sua mão, você vai abrir seu salão de beleza, vai abrir sua loja lá no centro. Se você pisar fora da faixa, conforme esses pontos aqui, eu vou lá te multar. Essa é a lógica que a Lei de Liberdade Econômica prega. Sim. Quando você tem essa confiança no empreendedor, tem aquele livro Speed of Trust, né? A velocidade da confiança. A confiança gera velocidade dos processos. Por isso que o Estado é tão burocrático, porque ninguém confia em ninguém. Um tem que carimbar o que o outro já carimbou. Aí um carimba em cima, outro carimba embaixo. E o empreendedor, quando ele chega numa cidade que existe essa desconfiança, ele tem muita dificuldade para abrir o seu negócio, que tem uma loja da porta para fora. Ele tem dificuldade para conseguir um alvará de mesas e cadeiras, se for um bar e restaurante. Ele tem dificuldade para colocar um toldo, para colocar uma placa. Se ele quiser fazer um naming rights, que está super na moda agora, como o Minas Tênis Clube fez com o UniBH, e aí tem que pôr a placa lá do UniBH. A prefeitura olha e fala, não, mas você já tem placa. Não, mas essa é a placa do Minas. Ah, você tem o naming rights da Unimed. Não, então, no prédio do Minas, na arena, eu tenho o UniBH. Por que eu não posso ter dois? Ah, porque a legislação diz que só pode ter um engenho de publicidade. Mas por quê? Ah, porque tem poluição visual. Gente, mas olha o tamanho daquela parede branca da arena do Minas. Assim, poluição visual onde? Então, tem muita regra que trava a vida do empreendedor simplesmente porque ela está lá há 30, 40 anos. E a gente tem que ter cada vez menos exigências. Eu tive um professor, quando eu fiz pós em liderança e gestão pública, Luiz Felipe Dávila. Ele dizia que no Brasil a gente legisla pela exceção, ao invés de fazer regras mais gerais, né, para poder deixar a coisa correr. E aí o caso concreto de uma exceção ou outra, você analisa ponto a ponto. Não, tudo que é exceção em Belo Horizonte gerou um decreto. É impressionante. Ah, não, porque tem um caso que se a pessoa quiser fazer, aí vai e cria um novo decreto, cria uma nova portaria, cria uma nova lei. Não dá para ser assim. A gente tem que ter uma legislação mais simples para agilizar a abertura das empresas. Não é só a abertura de você sair com o seu CNPJ lá da junta comercial, não. É para você pôr seu negócio funcionando. E aí você tem que fazer uma adequação na altura da rampa, no acabamento ali do seu banheiro. Gente, faz um termo. Daqui a 6 meses eu volto para te fiscalizar. Se eu não tiver terminado, eu vou te multar. Termo de ajustamento de conduta. O TAC existe para isso. Por quê? A prefeitura presume a confiança e depois, se você não cumpriu, ela te pune. E aí, você até otimiza o serviço público. Porque se você tem 100 fiscais para fiscalizar 1.000 negócios, se eles vão naqueles negócios que já há um TAC ou que há uma reincidência de uma infração, você vai direcionado. Se você colocar eles para fiscalizarem todos, ou você vai ter que fazer vista grossa em muita coisa, não vai fiscalizar direito, ou você vai deixar de fiscalizar quem está fazendo coisa errada. Ou contratar 1.000 pessoas, sendo que precisava de 10% daquele quadro efetivo. Exatamente. Então, assim, a confiança precisa ser uma cultura dentro do setor público com o empreendedor. E aí também tem que fortalecer a cultura, acabar, na verdade, com a cultura da impunidade, fortalecer a cultura da justiça. O que fizer errado tem que servir de exemplo, para que outros não façam. Hoje, como é tanta gente para fiscalizar, e os caras ficam prestando atenção em tanta picuinha, em cartas marcadas, que aquele empreendedor muitas vezes está fazendo errado, que não devia estar fazendo, ele não tem medo da lei. Porque até o fiscal chegar nele, até o fiscal levar para as últimas instâncias, até ele ter que pagar uma multa, às vezes até vale a pena o que ele está descumprindo ali. E não pode ser assim. Exatamente. Não pode ser assim. Muito bom. Agora falando, né, do mês das mulheres, que estamos aqui no mês de março, que é o mês que traz a mulher como voga, eu queria agora que você trouxesse muito, Marcela, isso, né? O nosso perfil não é de mimimi, a gente pega e faz, sabe dos desafios, sabe que em alguns pontos, obviamente, a mulher tem um pouquinho de menos privilégios,
mas mudar também um pouco, né, dessa postura. Como empreendedor, ouvindo a escuta do empreendedor, que não contrato mulher porque é difícil, aí tem que ter adaptações, mas você agora, na cadeira pública, né, tendo políticas públicas específicas para mulheres, o que na prática é mimimi, o que na prática precisa ser feito? Olha, durante o mandato, a gente passou por algumas pautas que foram muito marcantes, que eu tenho certeza de que se não tivessem 10 mulheres na Câmara, não teriam sido colocadas em pauta. Por exemplo, dignidade menstrual. Foi até uma pauta que a esquerda levou para a Câmara. Muitas meninas deixando de ir à aula porque não têm acesso a um absorvente. E muitas vezes o pai não compra porque não acha importante. Ô, gente, se não é uma mulher para trazer esse tema para dentro da Câmara, ninguém traria, ninguém ia parar para pensar nisso. A questão da endometriose que eu trouxe aqui mais cedo. Se uma eleitora, uma cidadã de Belo Horizonte não me fala que existe um problema de saúde pública para acesso à cirurgia de endometriose, talvez um homem não se sensibilizasse, porque ele nunca sentiu aquela dor, ele não tem noção do que é. E a gente conseguiu absorver isso e fazer política pública focalizada para essas mulheres. E também tem muita política pública que a gente acha que é só para as mulheres, mas que você resolve um problema da cidade toda e as mais beneficiadas são elas. Dou um exemplo. Mobilidade. Se o trânsito flui, a mãe pega a criança mais rápido na escola. A mãe não precisa deixar de pegar o emprego porque ela tem que buscar a criança em determinado horário e aí ela não consegue, às vezes, pegar uma outra jornada, trabalha de manhã, trabalha à tarde. O caso das diaristas é muito emblemático, né? Às vezes ela faz uma faxina só por dia porque está na hora de buscar a criança, já que não tem ensino integral ou o transporte demora demais. Se o transporte é seguro, essa mulher topa ter um entretenimento à noite. Ela vai para um barzinho e volta de ônibus depois. Ela topa ir para uma praça à noite. Ela fomenta um comércio local da cidade porque ela não tem medo de sair de casa, não tem medo de voltar a pé para casa. Se você tem uma lagoa da Pampulha iluminada, essa mulher anima a fazer exercício físico, mas à noite. E às vezes é essa hora que ela tem para fazer exercício físico. Ou muito cedinho, quando a rua está ainda vazia. Então, tem coisas também que não adianta só falar de política para a mulher. Tem política da cidade que impacta muito mais a mulher que vive aqui do que o homem. E aí isso não é mimimi. A rua mais escura, gente, é mais perigosa para a mulher. Ponto. É verdade. O transporte público, quando ele é mais ágil, ele facilita a vida das mulheres que são mães solteiras. Quando você tem uma escola integral, você facilita a vida de uma mulher que precisa voltar a trabalhar, de uma mãe. Então, assim, eu sei que tem muito apelo emocional quando a gente fala da pauta das mulheres, mas se você colocar o óculos do pragmatismo, tem muita coisa que faz muito sentido também. Faz total sentido e tem coisas que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga também ter um nível de não igualitário, mas de equidade mesmo, para que a gente consiga ter essa dimensão. Mas existem sim essas críticas que são feitas e a gente precisa também ficar aberto e não tão reativo. Exato. Será que a gente pesa a mão e às vezes dá voz para pautas não tão fidedignas e que as mulheres querem falar daquilo? E é onde que começa a ter burburinho, a gente começa a perder força por algumas vozes não tão latentes e expressivas. E por isso que a política pública está aí, porque vocês conseguem pegar a amostra da população, não uma amostra individual. E isso aqui é uma dúvida mesmo que eu tenho sobre essa pauta, né? Que a gente ouve falar, e eu como mulher empreendedora, eu falo, gente, quer fazer? Faça. Eu sou do interior, eu sou mulher, fundei minha empresa, vendi parte para um banco, então dá para ser feito. Só que sim, é mais difícil. Mas até que ponto que esse mais difícil está limitando muitas mulheres a pelo menos não tentar? Até que ponto que uma Câmara lá atrás, que tinham 3 mulheres, que você deve ter ouvido, não mexe com isso não, é difícil, não é coisa de mulher. E na época uma mulher menina, que você era muito jovem. Marcelinha, né? Que até um pejorativo, se a gente parar para pensar. Pode parecer carinhoso, mas não, poxa, Marcelo que vai fazer coisas muito relevantes para a cidade, relevantes para o Estado. E é uma linha muito tênue quando a gente fala disso. E por isso que eu queria ver a sua visão, e até mesmo para as mulheres que estão nos ouvindo e que querem seguir uma carreira pública como profissão, né, como uma carreira mesmo de ajudar, de trazer essas visões, para que ela também entenda que ela vai ser questionada por isso, que ela tem que ter um posicionamento firme, que ela precisa ter uma mente muito clara sobre esse todo, porque não vai ter uma resposta única ou uma resposta simples para problemas tão complexos, né, como um problema social. Assim, é claro que é desafiador ser mulher na política,
Mas a minha irmã é geóloga e também é desafiador ser geóloga, mulher, na Vale, que é onde ela trabalha. É claro que é desafiador. É desafiador para minha mãe ser professora aos 65 anos. Não, acho que não, gente. Minha mãe tem 67, né? O tempo tá passando. É desafiador, sempre vai ser desafiador. Só que cada geração tem um fardo para carregar. A geração da década de 30 lutou para que a gente pudesse votar. Depois, as outras gerações lutaram para conseguirem ser candidatas. Outras gerações lutaram para que as mulheres conseguissem ganhar as eleições. E depois que ganharem, eu agora estou lutando para que os nossos mandatos sejam os melhores. Então, faz parte. Cada uma tem um fardo. Cada geração vai ter um fardo. Talvez as nossas mães tinham dificuldade para ter carreira, porque a cobrança da maternidade era muito pesada. E eu vejo que a geração que veio depois jogou de lado a coisa da maternidade e agora a minha geração já tenta voltar para esse equilíbrio. A carreira é importante, mas, gente, é uma pausa fisiológica, não tem jeito, vai ter uma pausa mesmo. E o mercado que foi muito pensado para uma jornada de trabalho masculina já tem se adaptado. Com o quê? Com mais mulheres em posição de liderança, com mulheres em conselhos, com mulheres na tomada de decisão, que trazem esse olhar. Gente, eu não preciso expurgar o funcionário 40 horas semanais, de 8 às 18, para ele ser produtivo. Se eu der um dia de home office aqui, ele consegue ser produtivo. Foco no resultado. Se tiver amanhã de home office, poxa vida, se você tem amanhã, essa mãe consegue trabalhar de casa. Despacha o menino para a escola e vai trabalhar no escritório de tarde. Tem formas do mercado de trabalho se adaptar para que essas mulheres que estão ali num puerpério conseguirem voltar a trabalhar, se quiserem, obviamente, voltar a trabalhar. Então, cada geração vai ter um fardo. A nossa agora é mostrar que dá sim para ser prefeita, dá sim para ser vereadora, para ser deputada. Durante a pandemia, a condução das mulheres foi completamente diferente da condução dos homens. O meu trato como vereadora com outras vereadoras de ideologias completamente diferentes é muito mais fácil do que muitas vezes é com os homens. E não é porque eles me maltratam, me distratam, não. Em alguns momentos são, sim, meio preconceituosos, são machistas, querem falar do meu cabelo branco, me chamar de Marcelinha, coisas que eu nunca dei liberdade. Mas como que a gente combate isso? Com trabalho. Não tem jeito. O fardo da minha geração é mostrar que o trabalho vai superar esses desafios. Ah, Marcela, mas não é justo você ter que trabalhar 3, 4 vezes mais do que um vereador mediano. Cara, esse é o fardo. Antigamente eu nem votava. Vamos agradecer, toca o barco e vamos embora. Mas também quando o holofote chega, exato, a concorrência fica menor, mas a ideia é que fique também igual para que todos consigam trazer as ideias. A gente vai ocupando espaço, vai trazendo ideia boa e daqui a pouco você está criando alianças e as pessoas vão reconhecendo seu trabalho. Tomara que quando eu sair da política, nem precise mais de cota. Que já vai ser par e passo, que as mulheres vão arrecadar recursos com a mesma capacidade que os homens, que elas vão estar liderando mesas de negociação, vão ser dirigentes partidárias, porque eu vou ter feito parte desse caminho, vou ter ajudado a desbravar esses caminhos, porque uma menina que participou do meu programa de liderança ou que participou de uma palestra minha visitando a Câmara Municipal, ela olhou e falou assim, ela tem 30 anos, ou 26 quando eu entrei, e já é vereadora? Uai, eu posso ser também. Mas se eu não estivesse lá, talvez ela nunca tivesse esse sonho. Exatamente. Aquele lugar não pertencia a ela. Agora pertence. Então, essa nova geração aí vai ser muito mais, vai destruir muito mais que a gente, viu, Rafa? Você pode ficar despreocupada. Vão só abrir novos caminhos. É essa a ideia mesmo, é poder empoderar, mas também não romantizar. Exato. Você está empoderada, mas saiba que o trabalho vai existir, saiba que essa seriedade, né? São quase 15 anos que você está lutando com pequenos atos que hoje são grandes leis, que daqui a pouco vão ultrapassar um Estado. E é isso que a gente tem que deixar como legado. E para a gente fechar, Marcela, deixa aquele recado no mês da mulher, que é um mês tão importante para a gente. E o que você aí leva para as mulheres como um todo, né? O que você quer deixar no coração de cada uma delas? Bom, se eu puder deixar 2 recados para as mulheres, é que sim, março é um mês importante da gente falar dessas batalhas que a gente tem como mulheres, as que são mães, as que são arrimo de família. É um mês importante sim para a gente receber as nossas flores. Tem mulheres que não gostam, eu acho importante, acho simbólico. Sim. E que o mês de março seja para que a gente se conecte cada vez mais. Porque vocês podem ter certeza, as mulheres, elas têm desafios muito parecidos e quando a gente se une, deixa a inveja de lado, consegue trabalhar juntas, isso rompe fronteiras.
E a gente fica muito mais forte, inclusive para enfrentar os desafios e trazer esses homens para o barco de um jeito diferente, mostrar para eles onde eles estão errando, onde eles estão atropelando o nosso protagonismo. E dá para fazer isso tudo sem perder a feminilidade, dá para perder isso tudo com o seu jeito de ser. Tem mulheres que são mais duronas, mais masculinizadas mesmo, tem mulheres que não são. E é essa mágica da diversidade que no mês de março a gente tem que celebrar, deixar cada mulher que quiser seguir a carreira, que quiser seguir o rumo da vida dela com tranquilidade, sem precisar também ser pressionada a ir por uma carreira, a ir por um outro caminho. E eu tenho muita fé que daqui a uns 100 anos a gente resolve boa parte dos desafios que a gente tem pela frente. Se a gente se unir até bem antes. Porque quando as mulheres se juntam, minha filha, ninguém segura. Exatamente. Não só sai coisa boa e sai coisas práticas também, resolutivas. Marcela, então, deixa aqui pro pessoal onde que eles te encontram na rede social, uma rede social super ativa, super genuína. Eu acho super legal que teve um dia que eu tava passando de carro, eu vi a sua assistente filmando no celular, sem frescura, sem nada, e você tava ali, tipo, apontando algum caso. Devia ser uma lixeira, né? Provavelmente. E eu falei assim, poxa, não é aquela coisa, é isso mesmo, sabe? É pega, faz, é no simples que a gente consegue mostrar a nossa ideia, mostrar o resultado, para quando os desafios maiores virem, eu dei conta, olha o que eu consegui fazer com aquele pouco recurso que eu tinha, com aquela ideia simples que foi resolvida. Exato. Onde encontrar, então, Marcela, seguir aí os próximos passos, tem coisa boa vindo para você ajudar aí o Estado, se você quiser também já dar esse spoiler. Vamos lá, gente, é @MarcelaTrópia. Marcela escreve simples com um L só e Trópia é TROPIA. @MarcelaTrópia são todas as minhas redes sociais. A principal é o Instagram, que é onde eu converso muito com a população. E em breve a gente vai romper as fronteiras de Belo Horizonte e trabalhar muito pelo estado de Minas. Receber todo esse dinamismo, essa praticidade, essa visão ampla para outros municípios. Show de bola. Não? Aquilo que é bom tem que ser exportado. Modelo de startup, vamos escalar as mesmas soluções, não é? Exato. Agora... Testou pequeno, agora a gente expande. Marcela, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Sou fã desse seu jeito, fã dessa sua mentalidade e que inspirem muitas mulheres a ver que a política, a gente só consegue mudar tendo pessoas muito boas na política. Exato. Obrigada, Rafa, um sucesso. Obrigada. Até o próximo ByCast, pessoal.